Fala galera, eu tô aqui para problematizar com vocês a pauta das diretas já. Muito está me incomodando o segmento da esquerda abraçar essa pauta sem problematizar ela. Eu acho que a gente acabou de ser golpeado, a gente acabou de sofrer um golpe, o nosso voto foi jogado na lata de lixo, nossa Constituição foi queimada, o processo eleitoral foi totalmente desrespeitado. A democracia burguesa se apresentou para a gente como de fato ela é, uma grande farsa. Né? No fundo a gente sempre soube disso, mas não restava alternativa senão através dela, através da via institucional, a gente tentar ampliar e garantir direitos para a classe trabalhadora. Mas aí vem a democracia burguesa, dá um tapa na nossa cara, mostra a sua verdadeira face, e aí a gente acha que a solução para isso é pedir mais democracia burguesa, ou seja, pedir mais eleição. A solução para os nossos problemas vai estar através da eleição, pura e simplesmente. Eu acho que a gente pode até chegar à conclusão que a convocação de novas eleições seja um instrumento útil. Provavelmente até a gente chega a essa conclusão. O que me incomoda é a gente chegar a essa conclusão sem atravessar todos os poréns disso. E não encarar a eleição como um instrumento útil, encarar como uma solução. Porque ela não é uma solução. Né? Sendo bem pragmático, caso a gente chame uma eleição agora, seja convocada a eleição agora, quem vocês acham que vão se eleger? As pesquisas mostram que os principais candidatos, os principais líderes políticos, eles estão praticamente todos queimados com a população. Ninguém consegue ultrapassar 30% de aprovação do povo brasileiro. Ou seja, isso é um sintoma de um sistema falido, né, que é esse sistema político que a gente vive. Fora isso, as pesquisas de intenção de voto, né, com simulações de concorrência, no campo contra o golpe, ou que teoricamente apresentaria uma agenda diferente dessa agenda golpista, ou seja, qual é a agenda golpista a gente sabe, reforma trabalhista, reforma previdenciária, entrega do pré-sal, privatização da Petrobras, enfim, realinhamento da política externa à subserviência aos Estados Unidos. Toda essa agenda golpista, quem faria um contraponto hoje, dentro do campo progressista, talvez seriam quem? Ciro Gomes, Lula, enfim, todos esses nomes. O Lula, por exemplo, ele desponta até a frente do Ciro Gomes. Mas ele, em todas as simulações de segundo turno, ele perde. Seja com Aécio, com Marina e todas as outras simulações, ele perde. E não vamos nem entrar no mérito de se de fato ele representa a esquerda, se de fato ele representa uma agenda progressista, se de fato ele apresenta uma agenda que ofereça e garanta direitos para os trabalhadores. Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas se não for ele, vai ser quem? Né? Então, a gente não tem. Então, a realidade prática, pragmática de novas eleições hoje é que existe uma chance enorme de quem está financiando esse golpe emplacar o seu candidato. E aí, olha a situação. Entra um candidato eleito pelo povo, democraticamente, ou seja, sem a pecha de golpista, sem o carimbo de golpista, e isso faz com que se desmobilize toda a classe, desmobilize toda a resistência à agenda golpista, que é o nosso principal objetivo, barrar essa agenda. E esse candidato eleito por quem financia o golpe vai implementar a agenda golpista. O que a gente precisa entender é o seguinte: o problema não é o Fora Temer. Aliás, o problema não é o Temer. O problema é o que ele representa. O problema é a agenda que ele quer implementar. O problema é a reforma trabalhista que ele quer implementar. É a reforma da Previdência que ele quer implementar. O problema é o corte na saúde, na educação. Então, a gente quer barrar isso. E se vai ser o Temer, se vai ser o Aécio, se vai ser a Marina Silva, não interessa. O que a gente tem que barrar é a agenda. E com um presidente eleito pelo povo, sem a pecha de golpista, para implementar essa agenda, vai ser muito mais difícil resistir. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, e aí outro risco grande que a gente corre é que uma eleição dentro de um sistema falido corre sempre o risco de surgir aquele mega empresário, aquela figura pública pintado de grande solução, mas que na verdade representa um grande retrocesso. A prova disso é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais de lá. E o que a gente precisa entender é que o sistema falido não é um sistema político só do Brasil, não. É esse sistema representativo, né, esse Estado democrático de direito que foi construído pela burguesia desde a época da Revolução Francesa. Ele não dá mais conta das demandas sociais. E fica cada vez mais claro que ele é um sistema falso, em que ele não representa de fato quem ele deveria representar, que é o povo. Ele representa apenas os interesses de quem financia a classe política.
Então, ele é um sistema falido que cada vez mais fica claro. E aí entra o terceiro ponto, que a gente está tendo uma oportunidade histórica de usar a prática, de usar a história vivida para denunciar isso. Para denunciar a falsa democracia que é esse sistema construído por eles, que exploram a gente. E aí, em vez de denunciar isso, a gente reivindica esse sistema como se fosse a solução. Então, isso tem me incomodado, a gente tem que pensar bem nisso, porque existe um trabalho pedagógico a ser feito em meio a essa crise. Né? Barrar a agenda é fundamental, agir é fundamental, mas a gente também precisa parar para pensar. A gente precisa agir com a cabeça, porque existe um trabalho pedagógico muito importante que pode ser feito para daqui a, no médio e longo prazo, em vez de a gente ficar só se defendendo, ficar só lutando contra retrocesso, a gente consiga pautar a sociedade, a gente consiga avançar, a gente consiga não só evitar retrocesso, mas avançar socialmente. Né? Então a gente precisa pensar nisso. A gente pode continuar problematizando por horas aqui a questão da direta já, a questão das eleições, tem muita coisa para a gente falar. Esse vídeo é um convite, né, para vocês problematizarem, para vocês pensarem, para vocês refletirem. Tragam aí nos comentários as reflexões de vocês, a problematização que vocês têm a fazer. Não vou me alongar mais na problematização, para o vídeo não ficar muito grande, que eu já sei que já está grande. Mas é importante falar, por último, que acho que a gente tem uma missão, e até baseada nessa questão pedagógica, de politizar essa revolta popular. Existe uma revolta popular em curso, que é uma mistura de diversas reivindicações, né? Mas que vem se aglutinando em torno do Fora Temer, e a gente precisa politizar isso da seguinte forma: a gente precisa pautar, dar pautas, mostrar o que o Fora Temer é uma mera agitação, né? É um grito de ordem, contra algo que ele representa. Mas o que ele representa? Precisa pautar. A gente precisa falar de reforma trabalhista, a gente precisa falar de reforma da Previdência, a gente precisa falar do problema da entrega do pré-sal, que é uma riqueza muito importante para a gente. E a gente precisa dar alternativas. Entendeu? A gente precisa falar que, em vez de cortar verba da saúde e da educação, a gente pode fazer auditoria da dívida pública e cortar da Bolsa Banqueiro. A gente precisa falar que, em vez de fazer reforma trabalhista, a gente pode fazer uma reforma tributária, porque aqui o rico não paga quase nada e o pobre é esfolado no imposto de renda. Entendeu? A gente pode falar sobre o imposto sobre grandes fortunas, ou seja, a gente tem formas de sair dessa crise sem esfolar os de baixo. Tem mecanismos e que não são, de certa forma, revolucionários, que fogem muito à regra, não. São mecanismos que dá para ser usado dentro, inclusive, desse Estado criado pela burguesia. Só que ele só vai ser usado se houver uma grande pressão popular. Então, a gente precisa politizar esse debate, trazer pautas, pautar ele. Isso é muito importante. E aí, para finalizar, eu acho que não vai ter saída sem uma grande mobilização, sem a construção da greve geral. Eu acho que a classe trabalhadora precisa trabalhar em torno disso, muito mais que ficar falando em eleição, falar em greve geral, falar em grande mobilização. É só com revolta popular que a gente vai conseguir reverter esse jogo, né? Sair da defensiva e subjugar o poder econômico, o poder político, para que funcione a favor do povo e não unicamente a favor deles. E aí é bem provável, inclusive, e aí mostra bem, né, a sinuca de bico que a gente está, o quanto é difícil a nossa situação, é que as eleições gerais, a partir do momento que a gente conseguir construir uma greve, construir uma grande mobilização, as eleições gerais provavelmente vão ser puxadas por eles. Mesmo que não seja uma reivindicação nossa, eu tenho quase certeza que se uma greve geral, uma grande mobilização parar o país, eles serão os primeiros a chamar uma eleição, porque é o refúgio deles, é o sistema deles, é o jogo deles. Eles preferem muito mais transferir a revolta popular que está fugindo da via institucional para dentro do jogo institucional. Transformar a revolta popular em disputa eleitoral. Entendeu? Porque o jogo ele é construído para engessar de certa forma que não é possível grandes rupturas, não é possível romper com a exploração. A exploração ela vai sempre existir dentro do Estado Democrático de Direito, porque dos principais motivos, né, de existir o Estado Democrático de Direito é para proteger o direito à propriedade privada dos meios de produção. Então, dentro do Estado Democrático de Direito, o que a gente consegue é ampliar e garantir direitos. E eles sabem disso. Então, por mais que eles golpeiem, etc.,
eles sabem que é muito mais seguro eles trabalharem dentro desse campo. Então eu acho que as eleições gerais elas vão acabar sendo inevitáveis. Porém, ela não tem que partir da gente. Cabe a gente pautar, porque se quando tiver eleição geral puxada por eles, a gente já vai ter um programa, vai ter uma pauta definida. A gente quer auditoria da dívida pública, a gente não quer reforma trabalhista, a gente quer reforma tributária, a gente quer proteção do pré-sal, a gente não quer privatização da Petrobras, a gente quer uma política externa independente, soberana. A gente já vai ter definido, a gente vai ter feito um trabalho pedagógico forte para quem quiser o nosso voto dentro dessa democracia burguesa, vai ter que defender isso e vai ter que cumprir, porque a gente vai seguir mobilizado para que eles cumpram o que foi prometido. Pode ser que não dê certo, pode ser que a gente não consiga construir a greve geral. A esquerda hoje ela tem grandes mazelas, que não é o momento de a gente problematizar, mas eu acho que é o único caminho. Eu acho que se a gente simplesmente levantar a bandeira da eleição agora, pulando etapas, sem problematizar ela, atravessando os poréns, pulando etapas, ou seja, pedir eleição agora sem fazer uma greve geral, sem construir uma grande mobilização, sem estar com a classe trabalhadora organizada e mobilizada, eu acho que é praticamente o mesmo que desistir de barrar a agenda golpista. Então, eu estou aqui trazendo vídeo muito mais para problematizar, como eu falei. Eu espero ouvir de vocês aí o que vocês pensam a respeito, para a gente pensar junto, né? Vamos pensar junto, porque o momento é de lutar, o momento é de agir, mas o momento também é de pensar, né? O momento é da gente agir com a cabeça e não só com o coração. Valeu!